Excelência, e passo então agora a palavra ao eminente, ou melhor, à eminente ministra Rosa Weber, para que profira o voto. Senhor presidente, eu vou começar parabenizando Vossa Excelência pela beleza do voto. E ontem, quando eu recebi, à noite, passei algumas horas e na versão integral, numa leitura atenta, e poderia resumir o meu voto dizendo que acompanho integralmente Vossa Excelência. Mas gostaria, e procurando ser o mais objetiva possível, tecer algumas considerações. Todos nós sabemos, foi dito e redito, que nós estamos diante de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, contra o Estado do Rio Grande do Sul, visando a realização de algumas obras de reforma numa unidade prisional de Uruguaiana, que é um município da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E nos foi dito da tribuna que hoje este albergue estadual de Uruguaiana conta com 152 detentos e que até a situação hoje não seria exatamente a existente à época do ajuizamento da ação, que ocorreu em 2006. E eu observei que a Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi muito célere. Ela atendeu com muita presteza esta ação, porque a ação foi proposta em 2006, foi uma juíza de direito, presidente. A juíza de direito, até eu estava vendo, não sei se ainda continua, acredito, que depois desse tempo todo não, a juíza de direito é a doutora Cristina Nogueira, juíza de direito Cristina Lopes Nogueira, da 2ª Vara Cível da comarca de Uruguaiana, que enfrentou esta ação em julho de 2007. Veja bem, um ano depois a ação estava sentenciada e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, através da sua 21ª Câmara Cível, julgou a apelação do Estado do Rio Grande do Sul em fevereiro de 2008. 7 meses depois, ele julgou, apreciou a apelação. E, na verdade, reformou a sentença, como Vossa Excelência bem colocou, e observei, lendo também com toda a atenção o acórdão, que o fundamento é, como também muito bem destacado por Vossa Excelência, não é que a situação não fosse degradante e que não merecesse reparo, mas que ela, na verdade, atendia a um princípio de discricionariedade da atividade do administrador público. E conclui o acórdão, tenho, pois, ou melhor, o relator, que foi acompanhado por unanimidade pelos desembargadores, tenho, pois, que ao Judiciário não cabe determinar ao Poder Executivo a realização de obras, como pretende o autor civil, mesmo pleiteadas a título de direito constitucional do preso, pena de fazer, às vezes, de administrador, imiscuindo-se indevidamente em seara reservada à administração. Aí, depois de citar a jurisprudência, ainda aduziu: tenho dito reiteradas vezes, falta aos juízos, porque situados fora do processo político-administrativo, capacidade funcional de garantir a efetivação de direitos sociais prestacionais, sempre dependentes de condições de natureza econômica ou financeira, que longe estão dos fundamentos jurídicos. Enfim, deu provimento à apelação, julgou improcedente a ação. Eu, como de todas as premissas do voto de Vossa Excelência, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença da doutora Cristina e assentaria brevemente a tese, mas sem, porque esta tese espelha
a minha convicção que quando estão em jogo direitos fundamentais, e no caso nós temos o artigo 5º, inciso 49 da Constituição Federal, que assegura aos presos o respeito à integridade física e moral, e temos o artigo 1º, inciso 3 também, da nossa lei maior, que consagra como princípio fundante da República Federativa do Brasil o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, quando em jogo esses direitos fundamentais, como é o caso, e diante de uma omissão injustificada do administrador público, pode sim o Poder Judiciário impor a implementação de políticas públicas que são asseguradas pela nossa Constituição Federal e não, no caso, né, aqui vimos, não efetivada pelo Estado. Então, é assim que voto, senhor presidente, sem prejuízo ao debate da tese, né, que, como bem destacou o ministro Luiz Edson Fachin, na verdade, pelo menos quanto ao princípio da reserva do possível, poderia contemplar alguma atenuação ou algum destaque. Eu voto com Vossa Excelência. Pois não. Agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência. Consulto o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, agrego ao Tribunal Pleno, ilustres representantes do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes. Senhor presidente, também não poderia deixar de iniciar o meu voto, não só louvando a profundidade do voto de Vossa Excelência, como também a capacidade de síntese que Vossa Excelência teve. O voto original de Vossa Excelência tem 72 laudas, muito bem fundamentado. Vossa Excelência conseguiu ainda trazer aqui um resumo de metade dessas páginas e conseguiu verbalmente reduzir ainda mais, de sorte que realmente Vossa Excelência merece todos os nossos elogios e cumprimentos pelo fato de viabilizar um julgamento tão árduo, tão complexo pela Corte nessa tarde. Senhor presidente, às vezes verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ele, por vezes, adota a postura de um tribunal de apelação reiterada, e que não é exatamente essa a nossa função. A nossa função é a apreciação da questão federal, com todas aquelas interdições de conhecimento de matéria fática e provas, e a fixação, então, dessa tese jurídica na repercussão geral. Qual foi a questão posta para apreciação do Supremo Tribunal Federal? Saber se essa atuação do Poder Judiciário numa ação civil pública, determinando ao Poder Executivo a realização de obras em presídio, fere a cláusula pétrea de separação de poderes, ainda que o Judiciário assim haja para garantir a integridade física e moral dos presos, conforme prevê a Constituição Federal. Então, aqui é disso que, no recurso especial com repercussão geral, há uma dicotomia. Nós temos um lado subjetivo, que é o julgamento da causa, e temos o aspecto objetivo, que é a fixação da tese. Pelo que eu pude entender, Vossa Excelência fixou uma tese para obras de caráter emergencial. Porque se a tese fosse fixada para obras em geral, a posição do ministro Luiz Roberto Barroso é uma posição incontestável, porque o Judiciário não tem capacidade institucional para poder programar e determinar que os presídios têm que ter esses compartimentos, essas áreas e etc. Então, eu vou me cingir à tese da atuação judicial nas hipóteses em que o Judiciário atua para determinar ao poder público a realização de obras emergenciais, no afã de proteger a integridade física e psíquica do preso. Então, essa questão hoje é uma questão desde 1988. A Constituição Federal tem como centro de gravidade a dignidade da pessoa humana e, numa especificação desse núcleo da dignidade, estabelece que nenhum preso pode ser tratado em situação degradante e que é assegurada a integridade física, psíquica e moral do preso pelo Estado custodiante. Pois bem,
Se nós não admitíssemos a intervenção judicial, nós recairíamos naquele velho questionamento do professor Eco Lima, que dizia o seguinte: direito sem tutela jurisdicional fica sujeito à boa vontade dos homens. E tutela jurisdicional sem direito permite ao juiz decidir no vácuo. Então, aqui, evidentemente que, em primeiro lugar, nós admitimos, digamos assim, essa tutela de caráter transindividual para que todas as vezes em que houver necessidade de realização de obras emergenciais, seja cabível a atuação do judiciário, que é provocada através do Ministério Público por uma ação civil pública. Então, essa atuação judicial, ela é inerente à própria necessidade da tutela dos direitos fundamentais. E hoje, os direitos fundamentais, eles não podem ser tratados como os direitos civis, que uma parte tem direito, outra tem dever. Os direitos fundamentais assumem uma dimensão objetiva, que pressupõe, inclusive, a irradiação de seus efeitos para outras relações jurídicas. Então, e aí está a decisão de Vossa Excelência, que pode ser aplicada como tese de repercussão geral a todos os casos em que se fazem necessárias obras emergenciais. E esses direitos fundamentais, nessa dimensão objetiva, eles reclamam também a existência de procedimentos, de instituições, de mecanismos de tutela, para que eles efetivamente sejam considerados direitos fundamentais. E Vossa Excelência, desse particular, no meu modo de ver, propôs a melhor solução para os casos em que os presídios necessitam de obras emergenciais. É possível, efetivamente, ao Poder Judiciário impor essa determinação sem qualquer violação constitucional da cláusula de separação de poderes. Por outro lado, com relação ao mínimo existencial, o ministro Luiz Roberto Barroso aqui já timbrou com a sua doutrina clássica de direito constitucional de que a alegação da existência da reserva do possível não pode infirmar um direito fundamental. Tanto mais quando se está diante de um confronto com o mínimo existencial. Isso é uma velha batalha doutrinária entre Otto Barhoff e Karl Sustein, um preconizando o mínimo existencial e o outro a reserva do possível. Porque o direito não nasce em árvores, mas há determinadas prestações que, mesmo que o direito não nasça em árvore, devem ser efetivadas. Pois bem, se não me falha a memória, inclusive teve assento no gabinete do ministro Marco Aurélio, o professor Felipe de Melo Fonte. Não foi, ministro Marco Aurélio? Foi assessor no meu gabinete, e aí nós reconhecemos que a UERJ é um grande celeiro, né, de grandes quadros. Se for falar bem, eu quero lembrar que foi meu aluno. Então maravilha. Então, o doutor Felipe de Melo Fonte tem uma obra sobre políticas públicas e direitos fundamentais. E ao exatamente abordar essa questão dos presos em relação ao mínimo existencial, ele assenta que, nesses casos, a regra constitucional que veda a submissão à tortura e ao tratamento desumano ou degradante é exatamente aquela que deve ser observada quando se tem em mente o mínimo existencial. Ou seja, o mínimo existencial é não deixar que o preso seja tratado de forma desumana ou degradante, tal como prevê a Constituição Federal. E diz ele: a vedação constitucional a tratamento desumano e degradante serve de fundamento às pretensões de amparo aos indigentes de modo geral, já que permitir pessoas dormindo ao relento, como Vossa Excelência destacou, ou sem o suprimento das necessidades mais básicas, como acesso a sanitários e água potável para a higiene pessoal, não é compatível com o conteúdo mais essencial do princípio da dignidade da pessoa humana. E diz ele, com fundamento no próprio texto constitucional, é possível extrair um direito individual a um instrumento de situações flagrantemente desumanas e degradantes, tais como presos encarcerados em celas superlotadas, em condições precárias de higiene, bem como as pessoas vivendo na rua, debaixo de vias públicas. Então, eu repito aqui, o doutor Felipe de Melo Fonte assenta essa percepção do mínimo existencial
em confronto com os direitos fundamentais nessa obra Políticas Públicas e Direitos Fundamentais. E a grande verdade, senhor presidente, é que, num primeiro momento, eu imaginei que nós estivéssemos realmente sindicando a possibilidade do Judiciário exigir judicialmente as políticas públicas prometidas na Constituição Federal. Mas, ainda assim, hoje, há alguns países, como a África do Sul, a Índia, até a Venezuela, que admitem essa exigibilidade. E eu tenho ainda um pendor muito grande de fazer com que o legislador cumpra a promessa constitucional que ele fez. E até admitiria, pelo menos, num controle fraco de inconstitucionalidade, como o professor Testner afirma, eu admitiria até um direito a uma política pública, exigir juízo o direito a uma política pública. Mas, de toda maneira, senhor presidente, 21 anos. Concluindo aqui, que o voto de Vossa Excelência de ontem à noite e esse de hoje de manhã também é extremamente instigante, nos leva a essas digressões que fazem parte, às vezes, até do nosso dever de ofício de motivar as decisões judiciais. Eu, então, concluiria, senhor presidente, acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência, antecipando também o que acompanho na sua tese, porque ela é não uma tese voltada a permitir o judiciário que determine o executivo realizar obras no sistema prisional que o judiciário entender cabível, porque esbarraríamos nessa falta de capacidade institucional. Mas entendo que a tese de Vossa Excelência é aplicável a todos os casos em que haja uma ação proposta pleiteando a adoção de medidas emergenciais para a manutenção da integridade física e psíquica do preso. Perfeito, exatamente isso. É bem minimalista a tese, quer dizer, a intervenção judicial se faz na estrita medida para de defender os direitos fundamentais do preso, que estão consignados na Constituição. Agradeço a Vossa Excelência, anoto o voto, que dá provimento também, ministro Dias Toffoli, como vota. Senhor presidente, eu cumprimento e louvo o voto de Vossa Excelência, os votos já proferidos acompanham. Agradeço a Vossa Excelência. Dá provimento, portanto. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, também não posso deixar de acompanhar os merecidos elogios, não apenas ao voto de Vossa Excelência, mas ter sido trazido uma matéria que aflige todo mundo, e exatamente pelas condições carcerárias. Eu diria, citei num paper que talvez junte, uma frase que poderia ser de um voto talvez de um dos juízes, ou de um juiz brasileiro, no qual se tem o seguinte: os dolorosos gemidos do fraco, sacrificado à crueldade de covardes, os tormentos atrozes que a barbárie inflige por crimes ou por delitos quiméricos, o aspecto abominável dos xadrezes e das masmorras, cujo horror é ainda aumentado pelo suplício mais insuportável para os infelizes, tantos métodos odiosos espalhados por toda parte deveriam ter despertado a atenção dos filósofos, essa espécie de magistrados que dirigem as opiniões humanas. Esta frase não é de um juiz, é de Beccaria no Tratado dos Delitos e das Penas, escrito em 1764. E pareceria perfeitamente aproveitável por um de nós para falar da condição dos presos e das prisões brasileiras, o que me parece muito trágico. Eu não tenho nenhuma dúvida, presidente, em responder afirmativamente à competência do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário, dizendo de uma forma mais intensa, a atuar no sentido de, prestando a jurisdição, que é seu dever, determinar a adoção das medidas necessárias para garantir os direitos constitucionais, a dignidade e a integridade das pessoas, dos presos, das pessoas, portanto, custodiadas. E foi citado da tribuna, pelo advogado, um que seria precedente meu, no sentido de como se eu tivesse reconhecido não poder. Não é este não é esta o meu encaminhamento, e eu vou citar, dentre outros que eu poderia citar, um julgado de 29 de maio deste ano, o agravo em recurso extraordinário 832-823, em cuja emenda se tem, item 7, o acórdão recorrido, que no caso
era de um tribunal que tinha reformado uma sentença que tinha extinto a ação civil pública do Ministério Público. Portanto, aqui no sentido oposto, o Tribunal de Justiça reconheceu e determinou que o juiz prosseguisse para julgar as condições daquele presídio. Eu dizia, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, máxime quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas garantidoras dos direitos constitucionais fundamentais à vida e à dignidade daqueles sob a custódia do Estado. Portanto, o meu encaminhamento e os meus julgados, diferentemente do que poderia supor a referência a uma determinada situação, que eu não sei exatamente qual era o quadro, é exatamente no sentido do reconhecimento da competência do Poder Judiciário para adotar todas as medidas que sejam necessárias para fazer valer os direitos fundamentais dos presos. Digo, senhor presidente, que acolho integralmente o que foi dito por Vossa Excelência e pelos que votaram antes de mim, quanto à situação de descalabro da questão penitenciária no Brasil e faço brevíssimas observações como chega a um voto que nem precisaria de jeito nenhum disso. Mas eu lembraria que, primeiro, há um problema no Brasil porque a parte externa das penitenciárias e das cadeias é do Executivo. A interna é do Poder Judiciário, porque é o juiz que determina a prisão e acompanha o cumprimento da pena. Este é um dos dados que eu tenho notado e anotado que nós vamos ter que repensar, porque determina-se a feitura de cadeias e de penitenciárias e depois, quando se manda, e o número de pessoas que se manda, e quantos juízes se manda e para onde se manda, é do Poder Judiciário. Então, é preciso que a gente repense isso até para saber que política adotar, apenas à guisa de lembrança. Eu lembraria também outro dado que eu não acredito de jeito nenhum em Freud, até porque Freud explica, mas não dá jeito. E eu, nessa altura da minha vida, preciso de dar um jeito nas coisas, especialmente como juíza. Então, o que eu sempre acho é que, se a gente lê desde o Vitor Nunes Leal, no Coronelismo, Inchado e Voto, e se a gente vê, acho que uma vez, talvez eu e o ministro Dias Toffoli tenham feito um comentário rápido, num dado qualquer, no eleitoral, sobre algumas coisas que nós escutamos. O ministro Marco Aurélio tem uma vastíssima experiência de eleitoral, haverá de ter ouvido também, que algumas coisas, algumas políticas, entre aspas, não dão voto. Uma delas é penitenciária. Houve um político em Minas Gerais que, estando em muito má situação, década de 60 talvez, ou de 50, recebeu a notícia de que, olha, o senhor precisa de fazer alguma coisa, porque o senhor não faz nada, o senhor não toma nenhuma medida que seja mais, enfim, de maior contentamento. Ao que ele teria respondido ao secretário, indignos, eu já pensei várias vezes em fazer umas penitenciárias, o povo não quer, o povo depois nem nota, quer dizer, na verdade, não se investe nisso, como disse Vossa Excelência, por vontade política, porque a política fica impregnada da possibilidade de depois contar o que fez para angariar votos. E, convenhamos, não é assim que haverá de ser a política democrática, senão que as políticas públicas haverão de ser adotadas segundo o que a Constituição determinar e para o cumprimento daquilo que seja necessário para um Estado democrático de direito, o que significa cumprir o direito, o que significa tem, inclusive, que adotar medidas como essas, de fazer presídios. Aliás, deveriam fazer mais escolas, porque aí talvez não precisássemos de tantos presídios, mas, de toda sorte, é preciso que a gente repense isso. A gente não, o Brasil repense isso. Também queria dizer que Vossa Excelência tem toda a razão, e aí falo como cidadã de cátedra, só para se ter uma ideia das condições de prisões ou de cadeias em geral, só para tomar todas as situações, eu dou um exemplo sempre claríssimo quando a gente tem reuniões na pastoral carcerária, que é o seguinte: a cidade onde mora meu pai foi criada há 90 anos atrás com 4.000 habitantes, construiu-se uma cadeia, tinha um juiz, um promotor e um delegado de polícia, então se dizia de calça curtas. Hoje tem quase 40.000 habitantes,
tem um problema de tráfico de drogas grave, porque é fronteira com a Bahia, tem a mesma cadeia de 90 anos atrás, um juiz, um promotor e um delegado. Ou seja, aumentaram os problemas, mudaram as sociedades, mudou o mundo 100 anos depois e nada se fez em relação a essa matéria. E como existe nessa cidade, nesses 5.664 municípios brasileiros, isto deve estar alastrado de toda sorte. Para dizer que este é um problema, o ministro Gilmar, como presidente do Conselho Nacional de Justiça, tentou enfrentar, como Vossa Excelência agora, que não se enfrenta sequer do Poder Judiciário, que só agora atenta, e o ministro Celso de Mello, em vários dos seus brilhantes votos, tem insistido nisso, em que não é uma opção com todas as tragic choices, haverá de se dizer que há recursos que são disponíveis exatamente para isso. Eu tenho dúvida se a adoção das políticas, neste caso, são discricionárias, ou se não são vinculadas, pelo menos para garantir a integridade. Eu considero alguns elementos desta decisão discricionárias, o local, a data, mas não considero discricionárias, como estão em alguns dos dados, a opção pela garantia do número suficiente de vagas para garantir os direitos constitucionais. Aí eu acho que, quanto à finalidade, quanto à motivação e, pelo menos, quanto à forma, eu não acho que seja discricionário. Até porque hoje não se fala mais em ato discricionário, mas variantes do ato administrativo que são discricionários. Este é um dos casos. E apenas para uma última referência, presidente, sobre a reserva do possível e o mínimo existencial, é que aqui não é o mínimo existencial, nós estamos falando de existência. É verdade. E a Constituição, no artigo 1º, efetivamente faz referência à dignidade da pessoa humana. Portanto, nós já discutimos em várias ocasiões, como naquele caso das células-tronco, na vida digna. Entretanto, no artigo 170, a Constituição expressa em falar em existência digna. Ou seja, em qualquer circunstância, há que existir e se garantir com dignidade, muito mais sobre quem está sob a custódia do Estado. Quer dizer, não foi o Estado que não foi lá, e não foi o preso que não foi lá e fez alguma coisa. O Estado o tira da sua condição e o põe em condição degradantes e desumanas, o que contraria todos os dispositivos da Constituição, porque contraria, a meu ver, a Constituição no seu espírito. E também concordo com Vossa Excelência e com os votos que me antecederam, no sentido de que aqui não há que se cogitar de ausência de recursos, porque foi criado o Fundo Penitenciário exatamente para se fazer face a esta demanda que há algumas décadas, pelo menos, é acentuada, pontuada, denunciada, e nem por isso se faz alguma coisa para prover. Por todas as razões, presidente, e os fundamentos apresentados no voto de Vossa Excelência, dou provimento, portanto, ao recurso, e quanto à tese, eu acompanharia, mas como ficou decidido que votamos e depois voltamos à questão da tese, mas apenas para dizer que acompanharia Vossa Excelência, porque neste caso foi devidamente esquadrinhado em que condições é que não se pode adotar a frase da reserva do possível. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao eminente ministro Gilmar Mendes. Presidente, também eu começo por cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhante e cuidadoso voto que proferiu. E também cumprimentar os colegas que estão a acompanhá-lo. Sem dúvida nenhuma, como já foi amplamente ressaltado, nós estamos mais uma vez nos defrontando com um tema que desafia amplamente a atividade do Poder Judiciário. De um lado, sabemos, como vem sendo apontado aqui em vários julgamentos, que o número de vagas existentes no sistema penitenciário revela-se insuficiente. Temos declaradas 360 mil vagas, cerca de 360 mil vagas, e já temos uma população carcerária de 600 mil presos, que
portanto, excede significativamente o número de vagas e explica, inclusive, esse quadro de superlotação carcerária, com todas as mazelas apontadas no voto de Vossa Excelência. Isso, por si só, já é preocupante e tem consequências, inclusive, no que concerne a aspectos sérios de segurança pública. As condições de sobrevivência no presídio, a atuação das chamadas organizações criminosas, chega a pontos que nós não conseguimos imaginar. Não faz muito tempo, presidente, eu recebi em meu gabinete a visita de um grupo de pessoas engajadas na pastoral carcerária, na causa da defesa de situações dignas nos presídios, a pedido do ministro Peluso, que, inclusive, um sacerdote que se engaja nessa defesa, Padre Agostinho, muito conhecido em São Paulo, atua em Ribeirão Preto, acompanhado de pessoas que advogam para essa instituição e também de uma senhora que é mãe de um preso. E ela relatava, então, essa realidade, todas as dificuldades, as exigências que se fazem para que essas pessoas que são presas, às vezes acusadas de tráfico de droga, tenham, por exemplo, uma defesa que é paga pela organização criminosa. Isso, em princípio, nós não sabíamos, mas ela deu uma outra informação que me pareceu relevante. Também o transporte para a visita, e é o caso de São Paulo, a Excelência sabe muito bem, presídios localizados no interior, esse transporte também, ou as condições de transporte, muitas vezes são difíceis. E os ônibus pertencem também ao PCC. Portanto, o Estado está desorganizado e o crime organizado. Portanto, quando nós falamos em todas essas más condições dos presídios, nós também não estamos discutindo apenas a questão de direitos humanos, estamos discutindo a questão de segurança pública. Condições adequadas dos presídios vão permitir um policiamento adequado, vão permitir um monitoramento da situação, dificultar talvez a organização ou a fortaleza, o fortalecimento dessas organizações criminosas. Portanto, esse é um ponto relevante que precisa ser colocado. E acredito que ele é extremamente importante, presidente, porque a sociedade, com muita justeza talvez, não compreende muitas vezes a colocação do tema numa perspectiva de defesa dos direitos humanos. Cansada que está do quadro de impunidade e de violência. Mas esse tema está associado inexoravelmente à ideia de segurança pública. À medida em que tenhamos presídios com condições dignas, também o tema de segurança pública estará sendo devidamente contemplado. Eu também não entendo que aqui se possa invocar, ao contrário do que se fez na tribuna, especialmente no caso trazido, a tese da reserva do financeiramente possível. De qualquer sorte, é bom assentar isto, que ainda que quando nós aceitamos essa tese, e há casos em que, pelo menos, isso é possível de se fazer, não se trata de uma fórmula meramente metafísica, ela existe para o Estado e também para os cidadãos. Na nossa vida nós temos essa reserva e também na vida do Estado.
Mas aqui, de que se cuida? Nós não estamos mandando executar, primeiro, não estamos determinando a formulação de uma política pública. Nós estamos determinando que atos administrativos e atos concretos sejam tomados para corrigir excessos, inclusive no que diz respeito, como já foi apontado aqui, até no voto, na manifestação do ministro Celso, no que diz respeito ao próprio excesso de execução. É disso que se cuida, quer dizer, a melhoria das condições prisionais. E nós temos, inclusive, lei sobre o assunto, a lei de execução penal, começar por ela, que estabelece regras básicas que vêm sendo, talvez desde o seu início, sistematicamente descumpridas. Veja, por exemplo, presidente, o artigo 88 da Lei 7.210, a LEP, a Lei de Execução Penal. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. E o parágrafo único, então, fala sobre requisitos de salubridade, área mínima de 6 metros quadrados, portanto, regras que estão estabelecidas de forma muito clara desde 1984. Há, no final, inclusive, uma cláusula de transição. 203. No artigo 203, no prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não autoaplicáveis. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos a serviços penais previstos nesta lei. Também no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados, que era a novidade no texto para o regime aberto. O prazo a que se refere o caput deste artigo, diz o parágrafo 3º, poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação. Veja a responsabilidade do legislador, entendendo que essa cláusula de transição poderia ser estendida, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. Portanto, veja que a lei já trouxe, inclusive, uma cláusula de transição e permitia que o Conselho Penitenciário estendesse esse prazo, portanto, respeitando a reserva do financeiramente possível. Não obstante, nós sabemos qual foi o resultado. Por outro lado, também sabemos que a responsabilidade pela execução da pena, a despeito da responsabilidade administrativa do Poder Executivo quanto à construção dos presídios, é do Poder Judiciário. E veja, presidente, que há um capítulo sobre a atuação do juízo da execução na Lei de Execução Penal. Diz o artigo 66, compete ao juiz da execução. E aí vem a descrição de suas competências e responsabilidade. E o inciso 6º diz o seguinte, desse artigo. Acho que eu te dei alguma coisa errada. Desculpe-me, inciso 7º. Inspecionar, portanto, compete ao juiz da execução, inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Veja, portanto,
uma responsabilidade direta do juiz da execução. Eu me lembro, presidente, que quando... Não, acho que não narrei isso aqui ainda, vice-presidente do tribunal, recebi a visita, em nome da ministra Ellen, da senhora, ex-presidente da Corte canadense, a Corte Suprema canadense, que visitava o Brasil, àquela época, muito focada nesses temas de direitos humanos, especialmente das condições dos presídios. E ela, claro, não demorou a chegar ao tema que era talvez o móvel imediato da sua visita, o episódio lamentável de Abaetetuba, em que aquela moça foi colocada num cárcere onde havia homens e foi brutalmente violentada, com a ausência da juíza na comarca, em suma, com todas aquelas ocorrências lamentáveis. E eu então expliquei que nós, enquanto juízes, não tínhamos controle da administração do presídio em sentido amplo e das dificuldades, das más condições dos presídios e tudo mais. E esta senhora, com uma frieza e uma ponta de ironia anglo-saxônica, me disse que entendia que abusos ocorriam em todos os lugares. Mas se eu não considerava demasiado, que nós tivéssemos levado 30 dias para descobrir o fenômeno. Um questionamento irrespondível. Só restou a mim mesmo dizer-me que eu, pelo menos, nunca mais ouviria um repto desta índole sem ter feito algo nesta seara e daí ter me motivado para discutir o tema no âmbito do CNJ, dando ensejo, então, ao debate sobre os mutirões carcerários. Mas veja, Vossa Excelência, que este é dever do juiz, fiscalizar, estar mensalmente no presídio. E no CNJ nós descobrimos que muitos juízes da execução, presidente, nunca tinham visitado um presídio. Portanto, descumprindo claramente o que estava no texto. Legal. Base, né, o Estatuto da Execução Penal. E, por isso, resoluções do CNJ passaram a exigir, inclusive, relatórios específicos sobre essa visita. Mas o dispositivo... Não apenas a prisão assodada temporária, sem a culpa formada. É por isso. Veja, mas o dispositivo, o artigo 66, diz mais. Compete ao juiz da execução interditar no todo ou em parte estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas ou com infringência aos dispositivos desta lei. Veja, portanto, uma medida extremamente grave, né? Mais grave até do que a determinação de aperfeiçoamento, construção, não é? Reparo de uma unidade prisional. O ministro Celso lembrava que, muitas vezes, essas medidas são tomadas, mas os tribunais, em função do próprio escarcéu, da própria repercussão desse tipo de medida, em geral, acabam por cassar, não é? A interdição que é determinada legalmente. Lembremos-nos do episódio do juiz de Contagem, em Minas Gerais, que acabou sendo até punido, né, em função de uma determinação semelhante. Veja também que a lei penal, a lei de execução penal, confere responsabilidade e competência específica ao Ministério Público.
Agora já no artigo 68, presidente, diz, incumbe ainda ao Ministério Público, né, fiscalizar a regularidade formal de guias, recolhimento e de internamento, todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo e a instauração dos incidentes de excesso ou desvio de execução, a que se referia também o ministro Celso. Competência específica. E além das visitas correcionais mensais. E aí, diz mais, no parágrafo único, o órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Portanto, o legislador, desde 84, uma lei cuidadosa, tomou uma série de cautelas, normas de organização e procedimento, não é? Com todo essa tessitura, com todas essas tessituras, com o objetivo, né, de uma regular fiscalização para evitar o excesso de execução. Portanto, presidente, a rigor, há uma base legal farta que indica que, na situação descrita no recurso extraordinário, nós temos uma rotunda, sistemática violação que demanda correção de forma bastante clara. Então, não há que falar, portanto, aqui em qualquer abuso ou desvio por violação eventual da separação dos poderes na espécie. A legislação da execução penal já define as condições básicas dessa execução. Está evidente, portanto, a sistemática violação. O artigo 186 também diz quem pode suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. E lá estão o Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado, qualquer dos demais órgãos de execução penal. E o artigo 185 diz que haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Portanto, a mim me parece que aqui não se pode invocar de forma longínqua a reserva do financeiramente possível para impedir ou bloquear uma determinação judicial no sentido do reparo que se exige para que se deem condições mínimas de funcionalidade, de funcionamento à unidade prisional. Mas há outros argumentos legais que podem ser mencionados e que afetam e que reforçam a competência de órgãos que integram o judiciário. A Lei 12.106, de 2 de dezembro de 2009, cria, presidente, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, portanto, também neste âmbito. E veja que aqui no parágrafo 1º já se diz, constituem objetivos do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, dentre outros correlatos que poderão ser estabelecidos administrativamente. Monitorar e fiscalizar o cumprimento das recomendações e resoluções do CNJ em relação à prisão provisória e definitiva, medidas de segurança e de internação de adolescentes. Planejar, organizar e coordenar, no âmbito de cada tribunal, mutirões para reavaliação da prisão provisória e definitiva, da medida de segurança e da internação de adolescentes para o aperfeiçoamento de rotinas cartorárias. Acompanhar e propor soluções em face de irregularidades verificadas no sistema carcerário e no sistema de execução de medidas socioeducativas.
fomentar a implementação de medidas protetivas e de projetos de capacitação profissional e de reinserção social do interno e do egresso do sistema carcerário. Propor ao Conselho Nacional de Justiça, em relação ao sistema carcerário e ao sistema de execução de medidas socioeducativas, a uniformização de procedimentos, bem como de estudos para aperfeiçoamento de legislação sobre a matéria. Acompanhar e monitorar projetos relativos à abertura de novas vagas e ao cumprimento da legislação pertinente em relação ao sistema carcerário e ao sistema de execução de medidas socioeducativas. Portanto, ao lado do que já está claramente previsto desde 1984 na Lei de Execução Penal, e que é competência do próprio juízo da execução e de todos aqueles que supervisionam, inclusive das corregedorias, nós temos hoje o Departamento de Monitoramento do Sistema Prisional, né, encartado no âmbito do CNJ. Logo, não se trata de se fazer nada de extravagante ou que pudesse, de alguma forma, malferir, como já foi aqui apontado, tantos votos, e no voto de Vossa Excelência, o princípio da divisão de poderes. O juiz não está assumindo as tarefas típicas no judiciário, do poder executivo, da administração pública, mas está determinando que se tomem medidas no sentido de estabelecer aquilo que decorre ou está previsto no texto constitucional, como já foi largamente apontado a partir do voto de Vossa Excelência, mas que foi amplamente densificado na legislação infraconstitucional. Portanto, a rigor, o que nós temos aqui são atos concretos que desviam claramente, ou omissões manifestas que desviam claramente da política que foi estabelecida de forma inequívoca por quem tem legitimidade democrática para fazê-lo, o próprio legislador. Então, a meu ver, não há que falar aqui em violação à divisão de poderes, invocar a reserva do possível, ou muito menos se cogitar de uma intervenção indevida por parte do judiciário. Também eu não gosto, como disse o ministro Barroso, da expressão ativismo judicial, porque ela traduz, em certa medida, a ideia de uma censura. Não é? Quando se usa a expressão, o que se está a dizer que houve um excesso. Quando o que nós estamos a dizer, de forma aqui muito clara, é que se houve excesso, foi quanto à falta de cuidados elementares com os direitos fundamentais. Estamos dizendo que houve escassez. Isso, é disso que, portanto, não se trata de nada, né, que se possa enquadrar, pelo menos nesse conceito, né, de ativismo. Quer dizer, o judiciário está sendo chamado aqui para reparar uma situação que é extremamente gravosa para os direitos fundamentais. E também não há nenhuma surpresa para o poder público para invocar agora, em 2015, o princípio da reserva do possível em relação a uma decisão enunciada em 2007. Se nós ficássemos só na sentença, veja que nós estamos a falar do direito positivo, não é? Toda a legislação que é amplamente conhecida. E não se faz nenhum esforço para demonstrar que se envidaram esforços, engendraram-se medidas para atenuar a situação. Não, simplesmente usa-se essa expressão como uma fórmula de imunidade. E este ponto eu acho que é extremamente importante. Eu tenho até a responsabilidade, talvez, de ser um dos primeiros a discutir o tema da reserva do financeiramente possível entre nós, louvando-me
num célebre acórdão da Corte Constitucional alemã, que tratava do tema das vagas para estudantes de medicina, né, nas universidades, nas faculdades públicas alemãs. E a Corte, então, lançou mão disto e examinou isso com detalhe. Mas é claro que isso não se pode transformar numa fórmula metafísica ou uma floskel, né, num abre-te sésamo, para isentar o poder público de responsabilidades. Né? A gente sabe que existem situações que demandam decisões progressivas, mas não pode o poder público simplesmente dizer que, tendo em vista as decisões políticas que ele próprio tomou, que ele fez alocação de recursos para aquela finalidade e não para aquela outra, que ele agora pode invocar simplesmente a reserva do financeiramente possível para se isentar de responsabilidades tão elementares. Talvez como válvula de escape. Fácil. Por isso que nós precisamos dimensionar isso de forma muito clara. Né? Quando se puder aceitar, haverá situações em que isso se coloca, mas é preciso que isto seja apresentado com a devida seriedade e não com uma fórmula de escape, como acaba de dizer o ministro Marco Aurélio. O ministro Barroso, inclusive, também ressaltou, chamando a atenção até para um posicionamento meu, a necessidade de que haja, de fato, responsabilidade fiscal. E nós sabemos hoje, quer dizer, a grande modernização nos nossos tempos é a ideia do chamado Estado fiscal. O Estado que depende fundamentalmente dos tributos. E por isso tem que agir em consonância com as receitas que normalmente são obtidas mediante a tributação da comunidade. Mas é preciso, inclusive, que quando se invoque aí o limite do financeiramente possível, que haja a própria noção de transparência desses números. Sua Excelência também destacou, de forma bastante importante, que esse tema nada tem a ver com perfis ideológicos. Isto não é nem de direita nem de esquerda, se trata simplesmente de não gastar mais do que se arrecada. Daí a ideia desse equilíbrio. Mas há alocações de recursos que é compulsória, que tem que atender a esses princípios básicos, e nós estamos a ver que isto não está a ocorrer. Vossa Excelência trouxe, inclusive, dados impressionantes sobre este fundo, FUNPEN, e o contingenciamento, que é altamente constrangedor. Porque se fala em falta de recursos ou dificuldades. Contingenciamento que pressupõe frustração da receita. Pois é. Né? E os recordes são batidos. Ou uso desses recursos para outra finalidade, inclusive para ajudar no superávit primário. Colocando que é emergente isto, mas que não é emergente reparo nos presídios. Portanto, é uma questão delicada essa. Por outro lado, o texto constitucional traz fórmulas, eu estava me lembrando aqui, inclusive aquela prevista, pouco usada, mas prevista no texto constitucional, a partir da emenda 45, presidente, precisa ser lembrado, o parágrafo 5º do artigo 109, que diz: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, e nós estamos diante de casos desse tipo,
O Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase de inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Neste caso nem se cogitou, porque agiu bem a própria Justiça do Rio Grande do Sul. Decidiu nesse sentido, como nós vimos. Mas veja que o texto constitucional tem preocupações notórias com a tutela dos direitos humanos e cria mecanismos que precisam ser utilizados em caso de possível violação, até mesmo pelo judiciário, que é o de que se cuida aqui, né, deslocando-se para a Justiça Federal determinados temas, permitindo esse deslocamento para evitar eventuais manipulações políticas desse tipo de processo. O presidente, por todas as razões aqui elencadas, eu acompanho integralmente o belíssimo voto proferido por Vossa Excelência, considerando que, ao contrário do temor que até Vossa Excelência se manifestou, não há nenhum excesso perpetrado pelo Poder Judiciário ao determinar que se cumpram as normas constitucionais e essa ampla pletória de disposições legais, para não falar nos tratados internacionais já aqui referidos. Cumprimento Vossa Excelência. Obrigado, Vossa Excelência. Passo a palavra ao eminente ministro Marco Aurélio. Presidente, pego um gancho nas palavras do ministro Gilmar Mendes. Legislação nós temos suficiente. O que falta é a observância desse arcabouço normativo. Presto também esclarecimentos. Disse o ministro Luiz Fux que Felipe Melo Fontes trabalhou em meu gabinete. Realmente trabalhou. E não se pode, no fato, vislumbrar qualquer resquício de nepotismo. Mesmo porque, quando eu fui presidente do tribunal, eu só trouxe um parente para ser meu secretário na presidência do tribunal. O jornalista Renato Parente. Presidente, reconheço que há um efeito positivo na distribuição antecipada dos votos. Essa distribuição evita o pedido de vista. No dia de ontem, eu fui relator de 2 casos e não conseguimos concluir o julgamento. Mas revelo por que, há 36 anos, não aceito receber no ofício judicante antecipadamente o voto. Sou um juiz facilmente sugestionável e cedo de imediato a tudo que se mostra de inteligência maior. E é o caso do voto proferido por Vossa Excelência. E caminhamos em torno da matéria para o consenso unânime, né? Situação das nossas penitenciárias, presidente. E Vossa Excelência trouxe um testemunho desassombrado do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, no que assentou que as penitenciárias no Brasil são verdadeiras masmorras medievais. A situação é notória. É notória no que coloca em segundo plano direitos fundamentais. E ainda constatamos que a população carcerária hoje é composta em 40% de presos provisórios. Eu diria que eu não sei como os colegas que determinam tanto prisões provisórias dormem. Devem ter alguns pesadelos.
invertendo-se a ordem natural que apurasse para selada culpa ante o princípio da não culpabilidade, que é um princípio constitucional, prendesse. E 60% de presos que estão cumprindo pena imposta é considerado título condenatório precluso na via da recorribilidade. Vem-nos da Constituição Federal, e Vossa Excelência ressaltou isso muito bem. Eu não vou tomar o tempo do plenário repetindo o que já se contém no proficiente voto que Vossa Excelência prolatou, que cumpre ao Estado, é garantia constitucional, preservar a integridade física e moral do preso, daquele que se diz custodiado pelo Estado. Tem-se mais que as penitenciárias devem viabilizar a separação dos presos pelo delito cometido. Previu-se também separação considerada a idade. Não vou falar naquele episódio do Pará, que foi um aborto, que eu diria, da natureza humana, né? em que se inobservou o gênero e se colocou uma custodiada junto de presos homens. A cláusula, e também Vossa Excelência trouxe a balha, que assegura o acesso ao judiciário, e nem mesmo a lei pode afastá-lo para desse. Em segundo plano, a ameaça de lesão a direito ou a lesão a direito. Fico muito contente quando eu vejo o Ministério Público atuando não apenas como Estado acusador, mas na defesa de interesses que são interesses até mesmo coletivos, ajuizando ações cíveis públicas. E, presidente, esse chavão de que não cabe ao judiciário imiscuir-se em se tratando de política pública, que a política pública é um ato simplesmente discricionário, não pega. Nós há pouco julgamos, há pouco eu digo há 2 anos, né? Julgamos na primeira turma o recurso extraordinário 440.028. E aí a turma, uma só voz, proclamou a possibilidade de determinar-se providências ao setor público, assentando algumas premissas. Primeiro, a natureza constitucional, e é o caso, a natureza constitucional da política pública reclamada. Em segundo lugar, a correlação entre ela e os direitos fundamentais. E vamos ao rol dos principais direitos dos cidadãos e vamos notar, quanto aos custodiados, aqueles que eu mencionei há pouco. E a prova, o fato é notório, não depende nem de prova, né? E a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela administração pública, inexistindo, e não vem de hoje a problemática, inexistindo justificativa, que eu diria socialmente aceitável, para o comportamento. Essa decisão, repito, foi unânime e envolveu, pasmem os senhores, um Estado que é um Estado-país dentro do país, o Estado de São Paulo. Quando nós chegamos ao provimento na ação civil pública, ajuizada também pelo Ministério Público, já então do Estado de São Paulo, chegamos ao provimento do recurso extraordinário para determinar ao Estado de São Paulo a feitura
de obras em escolas públicas, visando o acesso de cadeirantes. E se chegou a alegar, inclusive, que não haveria aluno cadeirante. Presidente, cumprimento, presidente, e digo que meu trabalho na DPF, que está sob a minha relatoria e foi mencionada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, está facilitado em muito pelo conteúdo do voto de Vossa Excelência. O caso reclama a atuação desse poder que tem a última palavra sobre o direito posto, que é o poder representado pelo Supremo, um poder, inclusive, que se diz moderador. Acompanho, cumprimentando, acompanho Vossa Excelência no voto proferido para prover, sem colocação de qualquer vírgula, o voto que nos apresentou e com o qual nos brindou. Muito obrigado. Ministro Celso de Mello, como vota? Senhor presidente, o meu voto é o último deste julgamento. Nada mais precisaria ser dito. Mas a mim me parece que o tema se mostra impregnado de tamanha importância que se impõe o pronunciamento de todos os juízes desta Corte Suprema. Também serei breve, eu tenho um voto mais longo e extenso, cujo resumo eu exporei agora. Mas antes de mais nada, senhor presidente, eu quero louvar o primoroso, memorável e luminoso voto de Vossa Excelência, que expôs magnificamente, com muita clareza, com muita profundidade, a situação precária e caótica do sistema penitenciário brasileiro, cuja prática, ao longo de décadas, tem subvertido as funções primárias da pena e constituído expressão lamentável e vergonhosa de graves ofensas perpetradas contra o direito fundamental do sentenciado de não sofrer, na execução da pena, tratamento cruel e degradante, lesivo à sua incolumidade moral e física, especialmente em condições de tamanha adversidade, como se nota a partir do exame desta questão singular, ocorrida num estado, como é o estado do Rio Grande do Sul, um estado de grandes tradições liberais, um estado de notável importância política no cenário da Federação Brasileira. Na verdade, esse é um problema de dimensão nacional e exatamente a análise procedida por Vossa Excelência a partir de um problema local, na verdade, traduz um exame muito claro, não é? E percussiente do estado geral do sistema prisional brasileiro. Nós sabemos que o sistema penitenciário brasileiro, senhor presidente, representa a expressão mais visível da situação de crônico vilipêndio e de frontal e imoral desrespeito a direitos fundamentais das pessoas sob custódia do Estado, que tem incidido ao longo deste imenso período
em permanente descumprimento dos deveres que lhes são impostos tanto pela Constituição da República como pela Lei de Execução Penal. Em matéria de execução penal, senhor presidente, não hesito em dizer e não exagero na asserção de que se vive no Brasil, em matéria de execução penal, um mundo de ficção, um universo de cotidianas irrealidades em completo divórcio com a situação dramática e cruel que se delineia em nosso país, em que as declarações formais de direitos, não obstante contempladas no texto de nossa própria Constituição e também em convenções internacionais, como as resoluções das Nações Unidas, notadamente aquelas emanadas de seu Conselho Econômico e Social sobre prevenção do crime e o tratamento de reclusos, são tais declarações menosprezadas, e menosprezadas por uma desprezível e irresponsável omissão do Estado no que concerne à questão penitenciária. Eu exerci durante 20 anos, com muita honra para mim, o cargo de promotor de justiça no Estado de São Paulo. E, de acordo com a lei orgânica do Ministério Público Paulista, por todas as comarcas pelas quais passei, já promovia as visitas correcionais previstas no Estatuto do MP estadual. Na verdade, uma previsão que precedeu a determinação hoje inscrita na própria Lei de Execução Penal. E o sentimento de impotência era total. Situações realmente graves, não é? Vossa Excelência mencionou, a partir da leitura de um relatório, o estado de coisas, não é? A situação de clara ofensa à dignidade da pessoa dos condenados. Eu também as vi, adotei medidas que eram possíveis e que estavam ao alcance do Ministério Público, num período em que ainda não se positivara esse importantíssimo instrumento de tutela jurisdicional de direitos meta-individuais, como a ação civil pública. Mas, enfim, essa é uma questão que, ao menos a mim, no desempenho de minhas atividades profissionais, não se tem revelado estranha. Eu apenas lamento a situação de descuido, de indiferença e de abandono de uma questão, a questão penitenciária, que se mostra tão sensível. E por isso mesmo também entendo altamente louvável a iniciativa processual do Ministério Público Gaúcho ao promover o ajuizamento perante o Juízo de Direito da Comarca de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, da ação civil pública. O fato, senhor presidente, é que este processo, e isso resulta claro do magnífico voto que Vossa Excelência proferiu, mas este processo revela situação impregnada de imensa gravidade. E uma situação que se registra, senhor presidente, com inquietante permanência em todo o sistema penitenciário brasileiro, frustrando, em razão desse lamentável estado de abandono e de desinteresse do Estado, e que traduz um inadmissível efeito perverso resultante do descumprimento pelo poder público de deveres básicos
em matéria penitenciária, a própria função de ressocialização da pena, senhor presidente, tal como proclamado já no próprio artigo 1º da Lei 7.210, de julho de 1984, que instituiu entre nós o Estatuto, a Lei de Execução Penal. E esse inconcebível desprezo estatal pela função primária, primordial da pena, culmina por impor ao condenado, como vimos na situação dramática que estes autos revelam, culmina por impor ao condenado sanções penais sequer previstas ou até mesmo cogitadas pelo legislador, como a submissão do recluso a tratamento cruel e degradante que lhe é aplicado na intimidade do sistema penitenciário, em comportamento absolutamente ofensivo à essencial dignidade pessoal do sentenciado, que, a despeito da condenação criminal que lhe foi imposta, não se vê despojado de sua essencial condição de sujeito de direitos e de direitos inalienáveis, como aquele de receber do Estado, que o mantém sob custódia, tratamento compatível com o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana. É por isso, senhor presidente, que a pretensão recursal deduzida nesta causa pelo Ministério Público encontra pleno suporte e acha-se em harmonia com um dos fundamentos mais expressivos em que se apoia em nosso sistema constitucional a ideia mesma concernente à essencial dignidade da pessoa humana. Refiro-me ao que dispõe o inciso 3º do artigo 1º da Lei Fundamental da República. E não se desconhece, senhor presidente, e aqui foi muito bem examinado por Vossa Excelência e pelos votos também substanciosos proferidos pelos eminentes juízes desta Corte, não se desconhece que assume papel relevante nesse contexto o paradigma constitucional transgredido de maneira inaceitável pelo Estado do Rio Grande do Sul, e que consiste na fiel observância do postulado da dignidade da pessoa humana, que representa, como tem dito esta Corte, considerada a centralidade desse princípio essencial, que representa um significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte, para usar uma feliz expressão do saudoso professor Miguel Reale, um verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz de modo expressivo um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo, tal como tem reconhecido, insisto, a jurisprudência desta Suprema Corte, cujas decisões no ponto refletem com precisão o próprio magistério da doutrina. Cabe acentuar ainda, senhor presidente, que a essencialidade do direito ao tratamento penitenciário digno, expressamente reconhecido pelo texto constitucional em favor dos sentenciados, que não podem sofrer tratamento degradante, nem expor-se a agravos em sua incolumidade física e moral, levou o Constituinte a qualificar
como prestações de relevância pública às ações do Estado na área sensível da execução penal, em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais anomalamente deixassem de respeitar o mandamento constitucional ou de cumprir as determinações legais, transgredindo, portanto, a ordem jurídica, frustrando-lhe arbitrariamente a eficácia dela decorrente, seja por uma intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante, pois é disso que se cuida. Isso significa, portanto, senhor presidente, que a legitimidade ativa ad causam do Ministério Público para propor a ação civil pública, para ajuizar esta ação civil pública, visando a defesa desse direito básico da pessoa sob custódia do Estado, tem o beneplácito da jurisprudência constitucional dessa Suprema Corte. O eminente ministro Dias Toffoli, em julgamento colegiado, deixou assente que o Supremo Tribunal Federal já afirmou a orientação de que o Ministério Público detém legitimidade para requerer em juízo a implementação, não a formulação, a mera implementação executiva de políticas públicas por parte do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos garantidos pela Constituição da República. E o Poder Judiciário, diz esta Corte, em situações excepcionais, e esta é uma delas, pode sim legitimamente determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos, quer constitucionalmente reconhecidos, quer legalmente declarados, como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. E mais, tem o Supremo Tribunal Federal advertido que a administração pública não pode invocar a cláusula da reserva do possível a fim de justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República ou na legislação do Estado, voltados à garantia da dignidade da pessoa humana sob o fundamento de insuficiência orçamentária. Uma vez que é possível, sim, ao Judiciário determinar a implementação, a execução, a concretização pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucional e legalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. E, obviamente, não há que se cogitar de discricionariedade governamental em matéria de descumprimento de direitos fundamentais que o texto da Constituição da República assegura. Assegura às pessoas em geral, assegura a toda a coletividade e, considerado o contexto em exame, assegura aos sentenciados. O fato é que a atuação do Ministério Público em defesa de direitos e de interesses de caráter meta-individual, viabilizada instrumentalmente por meio processual adequado, a ação civil pública, no caso, que lhe permite invocar a tutela jurisdicional do Estado, com o objetivo de fazer com que os poderes públicos respeitem em favor de todos, e notadamente das populações carcerárias, que representam grupos vulneráveis, porque minoritários, os serviços de relevância pública, como se qualificam constitucionalmente aqueles de que ora tratamos. Isso tudo legitima
plenamente a atuação do MP, do Ministério Público, em decorrência da condição institucional de verdadeiro defensor do povo que é conferida ao parquê pela própria Constituição da República. Nesse contexto, é preciso destacar uma das mais significativas funções institucionais do Ministério Público, consistente no reconhecimento, como salienta Hugo Nigro Mazzilli, de quem tive a honra de haver sido colega do Ministério Público Paulista, consistente no reconhecimento de que assiste ao MP, ao Ministério Público, a posição eminente de verdadeiro defensor do povo, incumbido de impor aos poderes públicos o respeito efetivo aos direitos que a Constituição da República assegura aos cidadãos em geral, conforme prescreve o artigo 129, inciso 2º de nossa Constituição, podendo, para tanto, promover as medidas necessárias ao adimplemento de tais prerrogativas e garantias, o que lhe permite valer-se das ações coletivas, como as ações civis públicas, que representam poderosíssimo instrumento processual concretizador das prerrogativas fundamentais atribuídas às pessoas em geral pela Carta Política. Por isso, senhor presidente, inquestionável a qualidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública, objetivando, em sede de processo coletivo, hipótese em que estará presente o interesse social que legitima a intervenção e a ação em juízo do Ministério Público, a defesa de direitos impregnados de transindividualidade, porque revestidos de inegável relevância social, como sucede com o direito ao tratamento penitenciário digno, que traduz prerrogativa jurídica de índole eminentemente funcional. A seguir, senhor presidente, eu menciono de forma mais específica a plena legitimidade do controle jurisdicional das omissões do poder público, tanto do poder legislativo como do poder executivo. Reconheço que não é função do judiciário formular políticas públicas. Essa é uma matéria que se submete plenamente a outras instâncias políticas, ao poder legislativo, ao poder executivo. No entanto, o poder judiciário pode sim e deve intervir para colmatar essas omissões quando, em situações excepcionais, aqueles outros poderes da República se mostram inadimplentes e, portanto, descumprem por inércia, por omissão, o catálogo de direitos fundamentais que a Constituição da República estabeleceu. Mais à frente, senhor presidente, cuido da questão da chamada discricionariedade administrativa, que geralmente é invocada, não é, na tentativa de legitimar essas situações de omissão estatal. Afirmo também, senhor presidente, que não deixo de conferir significativo relevo ao tema pertinente à reserva do possível, notadamente em sede de efetivação e implementação usualmente onerosas de determinados direitos, cujo adimplemento pelo poder público impõe e exige deste prestações estatais positivas, concretizadoras das prerrogativas individuais ou coletivas. Não se ignora que a realização de determinados direitos, além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização, depende, em grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que,
comprovada. E essa é uma visão que eu sempre tenho externado a respeito do tema em julgamentos nesta Corte. De tal modo que, comprovada objetivamente a alegação de incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, dessa não se poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material referida, a imediata efetivação de um dado comando inscrito no texto da Constituição. Mas não se mostrará lícito, contudo, ao poder público, em tal hipótese, criar obstáculo artificial que revele, a partir de indevida manipulação de sua atividade financeira ou político-administrativa, ou até mesmo de um completo descaso por parte do poder público, o ilegítimo, o arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação em favor da pessoa e dos cidadãos de condições materiais mínimas de existência. Muitas vezes, a inércia estatal afeta de modo grave e profundo aquele núcleo intangível, aquele núcleo essencial de direitos fundamentais. E isso não pode ser tolerado, quer pelo ordenamento jurídico, quer especialmente pelo judiciário, e em particular por esta Corte Suprema. Por isso é preciso advertir, e Vossa Excelência bem ressaltou esse ponto, que a cláusula da reserva do possível, ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo poder público com a finalidade de exonerar-se dolosamente do cumprimento de suas obrigações jurídicas, quer de índole constitucional, quer de natureza legal, notadamente quando da conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Digo, senhor presidente, que essa relação dilemática que muitas vezes se instaura na prática administrativa conduz os juízes desse Supremo Tribunal Federal a proferir decisão que se projeta no contexto das denominadas escolhas trágicas, para usar uma expressão de Guido Calabrese e Philip Babbitt, numa obra monográfica sobre as tragic choices, que nada mais exprimem tais escolhas trágicas, senão o estado de tensão dialética entre a necessidade estatal de tornar concretas e reais as prestações positivas em favor das pessoas, de um lado, e as dificuldades governamentais de viabilizar a alocação de recursos financeiros, sempre tão dramaticamente escassos, de outro. Mas, como já acentuado, a missão institucional desta Suprema Corte, como guardiã da superioridade incontrastável da Constituição da República, impõe aos seus juízes o compromisso de fazer prevalecer os direitos fundamentais da pessoa, ainda que se cuide de pessoa posta sob custódia do Estado em decorrência de condenação criminal. E entre esses direitos avulta, por sua inegável essencialidade, o direito de o custodiado, de o interno, de o sentenciado, de o condenado receber tratamento penitenciário digno, que não implique a inflição de meios cruéis ou moralmente degradantes. O eminente ministro Gilmar fez uma leitura, não é, muito precisa de alguns preceitos da lei de execução penal, e nem precisaríamos ir além disso. E iremos verificar a cada passo que as normas da lei de execução penal
uma lei que está em vigor em nosso país há 30 anos, não é? Porque houve um período de vacatio legis de 6 meses, mas está em vigor em nosso país há 30 anos. Mas, como sempre disse e sempre tenho entendido, ela traduz um puro exercício de ficção, apenas um jogo de aparências, porque, na verdade, ela não tem sido implementada. Não há casas do albergado. O poder público se absteve de construir casas do albergado. Isso poderia inviabilizar a execução do regime penal aberto. O poder público não tem construído colônias penais, quer agrícolas, quer industriais, ou estabelecimentos similares. Com isso daí, frustrar-se-ia a execução do regime penal semi-aberto. No entanto, o Poder Judiciário tem superado essas situações, tem afastado esse obstáculo criado por inércia governamental, por descumprimento por parte do Poder Executivo de deveres básicos que lhe impõem o ordenamento positivo, notadamente a Lei de Execução Penal. A questão penitenciária, que lamentavelmente existe no nosso país, os seus problemas não são imputáveis ao Poder Judiciário, ao aparelho judiciário, que, longe disso, tem procurado resolver, e esse julgamento é uma expressão dessa preocupação, dessa manifestação de responsabilidade institucional por parte do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário como um todo, mas, na verdade, o Poder Judiciário tem procurado superar essas adversidades criadas por simples desinteresse, por absoluta inatividade, inércia e descumprimento por omissão de encargos legais e de encargos constitucionais. E, de qualquer maneira, senhor presidente, nós não podemos, no processo hermenêutico, converter normas constitucionais e legais em promessas inconsequentes. Ao contrário, nós temos o dever, não é? Considerado notadamente o sentido de fundamentalidade de certos direitos, como de que hora se cuida, vale dizer, o direito fundamental do condenado de sofrer, quanto sob custódia do Estado, tratamento penitenciário digno. Esse sentido de fundamentalidade das prerrogativas jurídicas impõe a esta Suprema Corte uma responsabilidade muito elevada e de que o Supremo Tribunal Federal se tem desincumbido, como ocorre neste caso, neste julgamento. Falo em seguida, senhor presidente, é um voto longo, sobre a questão da implementação de políticas governamentais e enfim, eu concluo, senhor presidente, no sentido de acompanhar integralmente o primoroso voto de Vossa Excelência e também aderindo por inteiro à tese que Vossa Excelência enunciou. Nesse sentido, senhor presidente, é o meu voto que conhece e dá provimento ao presente recurso extraordinário. Pois não, agradeço a bela intervenção de Vossa Excelência, profunda e densa como sempre. Proclamo o resultado. Por unanimidade, deram provimento ao recurso do Ministério Público. Ministro Fachin, Vossa Excelência, como um grande jurista, um eminente professor, sugeriu alguma alteração na tese. Eu vejo que o plenário se encaminhou no sentido de confirmar a tese, inclusive o ministro Fux, que teve que abandonar o plenário por motivos de trabalho, e também a ministra Carmen Lúcia, aqui
pela intranet, também apoia a tese. Eu pergunto se Vossa Excelência ficaria vencido na tese, mas não no resultado, ou se aderiria à minha tese sem restrições. Vossa Excelência fica totalmente à vontade, ficaríamos, então, eu consignaria isso em ata sem menor problema. Senhor presidente e eminente relator, a hora já vai longe, mas não tão tarde, a ponto que não me permita reiterar meus cumprimentos. A sessão de hoje está se revelando uma sessão histórica nesse tribunal, em homenagem às premissas e às preocupações aqui externadas, sem embargo de me permitir juntar uma declaração de voto explicitando a minha posição, eu estou aderindo também à tese de Vossa Excelência e acompanhando o plenário. Pois não. Agradeço, portanto, a Vossa Excelência. A tese já foi enunciada. Deram provimento por votação unânime ao recurso do Ministério Público, recurso este número 592581, e, portanto, declaro encerrada a sessão, sem antes anunciar de público que traremos, na primeira hora da quarta-feira, o voto importantíssimo a ser proferido pelo ministro Gilmar Mendes, no recurso extraordinário 635659, que fica, então, pautado para quarta-feira. Lamento, peço escusa aos advogados que aguardaram até esse momento, mas o Supremo se debateu com um tema da mais alta importância e todos os ministros tiveram que se pronunciar com o brilho de sempre. Muito obrigado pela colaboração de todos. Está encerrada a sessão. E por aqui fica esta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e também o direto do plenário.